Arena Gamer. Fala pessoal, obrigado por ouvirem aí mais um episódio aí do podcast. Quem quiser falar com a gente, tem um grupo aí do WhatsApp que tá na descrição aí do episódio de hoje aí do podcast. Tá eu, o Bruno, o Pedrão, o Zanelato. Segue a gente aí nas redes sociais e se inscreve aqui no Spotify para receber os próximos episódios. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se vocês estão ouvindo a gente, que horas que são. Então, bom feriado. Bom feriado, bom final de semana, boa segunda-feira. Estou aqui com o Brunão. Tudo bem aí, Brunão? Opa, e aí galera, beleza? Boa noite aí, bom dia, boa tarde, bom feriado, boa quinta, né? Hoje é quinta, né? Hoje não sei que dia que o pessoal vai ouvir. Tô aqui com o Cabeludo, tudo tranquilo aí, Cabeludo? E aí, boa tarde, boa noite pra você e pra todo mundo aí, pra todo mundo que estiver ouvindo a gente. E com a Vossa Excelência aqui, que também nos acompanha, Dr. Zanelato. Tudo bem, Dr. Zanelato? Estou muito bem, muito obrigado. Saudações a todos que estão nos ouvindo. É um prazer e satisfação estar com vocês aqui. A gente está aqui hoje para falar de um tema que é o fim da oitava geração. Estamos chegando aí no final dessa geração aí que, no meu entendimento, foi riquíssima, né? Foi talvez uma das melhores gerações que a gente já teve. Porque a gente vem aí agora, estamos caminhando agora para a nona geração. São bastante gerações aí de consoles. Então a gente decidiu aqui gravar esse podcast para falar um pouquinho de tudo que a gente teve aí nessa oitava geração, quais foram os grandes jogos, qual foi o grande legado aí dessa geração, quais foram os piores problemas dessa geração e o que a gente está esperando aí para a próxima. Queria fazer uma pequena retrospectiva aí, não sei a idade de você aí que está nos ouvindo. Eu, por exemplo, eu comecei na terceira geração, né, que era a geração do NES, do Nintendinho 8-bits, o famoso Nintendinho 8-bits. Então eu comecei naquela geração e acompanho desde então. Mas antes dessas gerações a gente ainda teve outras duas gerações, né, que foi a do Atari, que muita gente até considera o Atari como a primeira geração, mas antes do Atari a gente ainda teve o Mega Novax e o Nintendinho Color, o telejogo lá da vida. Mas eu não peguei essas gerações. Peguei a partir do Nintendinho 8-bits. Brunão, você começou por quando, nessa era aí de videogames? Meu amigo Gucci, eu comecei pela época do Atari, né? Jogando River Raid e Pitfall, que a minha prima tinha, né? E desde aí foi só vício. Que começou antes que eu, então. Uma geração antes. O ruim de falar de gerações é que denuncia a idade, né, cara? Pois denuncia um pouco. Você começou em qual geração, Leonardo Zanelato? Olha, eu jogando mesmo, eu comecei pelo Super Nintendo. E você, Pedrão? Pô, eu comecei também na geração Super Nintendo ali, geração Super Nintendo Mega Drive, né? Aquele limbo entre os 16 e os 128 bits, né? A pessoa que acompanhou mais gerações, então, é você, Bruno. Você quer começar puxando aí, falando o que você viu aí dessas 8 gerações? Bom, sobre o Atari, assim que eu posso começar a falar é que, foi um mundo totalmente novo pra mim. Eu tinha o quê? Uns 4 anos de idade, 3 ou 4 anos de idade por aí. Eu nunca tinha visto videogame na vida e, o Atari foi fantástico pra mim. Apesar, assim, na outra geração deu uma diferença absurda, assim, dos gráficos, né? Da trilha sonora também. No Atari era tudo muito, como posso dizer, tecnicamente limitado, né? Tinha paletas de cores limitadas, tinha memória limitada, né? Até pra... Assim, os jogos não tinham tantas músicas quanto tiveram nas gerações posteriores, né? E também, o que marcou muito também foi pela dificuldade, cara. A dificuldade dos jogos do Atari, meu Deus, tu levava um hit e morria na maioria dos jogos. Era muito escroto, será? É que, na verdade, os jogos antigos, isso é bem, bem bacana, eu acho bem legal nos jogos antigos. Porque o que acontece? Os jogos antigos, os primeiros lá e tal, eles nem salvavam, né?
Você Sim, não sim. salvava o jogo. Não dava pra você, terminei, parei aqui hoje e amanhã eu continuo. Então, os jogos geralmente eles eram curtos, né? Então, como que você prendia as pessoas para você, para a pessoa continuar jogando o jogo? Você colocava um nível elevado de dificuldade, porque às vezes tinha jogo que em 2, 3 horas você termina. Quer dizer, tinha jogo não, acho que a grande maioria dos jogos em 2, 3 horas você terminava naquela época. Sim, Dotari sim, até meia hora, uma hora assim de jogo seguido, você consegue terminar. E eu inclusive tinha um caderninho que eu anotava os passwords, né, pra poder voltar da onde eu tinha parado, que alguns jogos forneciam essa ferramenta, né. Inclusive foi passado adiante pra Super Nintendo, Mega Drive. É isso que eu ia falar. Isso daí eu só fui ver na geração do Super Nintendo. A primeira vez que eu vi isso daí foi no Mega Man. Que eu vi lá que Também. você passava, você derrotava lá os chefes assim, ele dava um password. O password do Mega Man era gigante, cara. Era gigante. Mas tinha um outro joguinho do Atari que tinha também os passwords. Eu só não lembro o nome no momento, mas um outro tinha esse sistema. Pô, mas a questão desses jogos aí não é o tempo possível que é terminar, né? O problema é terminar, porque a maioria deles é difícil pra caramba, né? Vou fazer uma revelação pra vocês. Vocês recentemente até a Microsoft relançou o jogo, que é o Battletoads lá. Relançou não, né? É um jogo novo, uma continuação, uma repaginada do Battletoads. Mas tem um jogo, o Battletoads Battlemaniacs. Eu nunca terminei o jogo, até hoje. E não é que eu parei de jogar, eu joguei. E eu simplesmente não consigo. É impossível. Não dá. Não dá, é impossível. Você passar daquela fasezinha lá da motinho lá, com 3 vidas, não dá, velho. Aí você morre, sinto muito, volta pra primeira fase. E o Battletoads versus Double Dragon? Esse Ou jogo outro. também, muito bom. É outro. Mano, fala a verdade aqui, mano. Quem conseguiu zerar Alex Kidd, velho? Nunca consegui passar da primeira fase. Eu já consegui. Eu já já zerei. consegui, mas aí eu vou falar que eu já usei de artifícios. Eu zerei no emulador. Aí no emulador dava pra salvar, né? Ah, o Save State, né? Não, falar que zerou o bicho no Mega. Eu joguei ele no Master System, ele era do Mega Drive, eu acho, não é? Eu acho do que Mega ele tinha Drive eu várias zerei. plataformas. Não, jogar o bicho no videogame eu não acredito não, mano. Eu não passei da primeira fase, já falo logo. Então a gente tá aqui falando entre a segunda e quarta geração, né? Ali do Atari, do Nintendinho 8-bits e do Super Nintendo e Mega Drive. Aí logo depois da quarta geração, teve a primeira grande revolução, que foi a quinta geração, que veio com PlayStation e Nintendo 64. Os dois consoles, eles tiveram uma grande inovação, né? Para começar, o 3D, né? Eu quero deixar consignado aqui que foi a melhor geração essa aí. Tipo, o Mega Drive e o Super Nintendo, eles também foram uma revolução, até pela gama de jogos que eles têm, que é muito superior à do Atari, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Então, do Super Nintendo era isso que a gente tava falando, né? Ele salvava, começava que tinha jogos que salvava, e foi o primeiro lugar, assim, que a gente viu jogos, assim, bastante extensos, assim, como alguns RPGs, né? A gente tinha o Chrono Trigger, melhor jogo, a gente tinha... Nossa, o Chrono Trigger pra mim é um dos melhores jogos da humanidade. Você tinha o Final Fantasy VI, você tinha o Zelda Link to the Past. Foi o passo que colocou os jogos assim como que tinham roteiros, né? Tinham roteiros de jogo, não era só aquele negócio, vou sentar aqui, vou jogar uma meia hora, 1 hora e acabou. Não, eram jogos que perduravam. Então essa acho que foi a primeira revolução ali do Super Nintendo. Depois, com o PlayStation, ele teve uma grande revolução que foi o CD e também foi o som, né? Sim, e o começo do 3D também, né? Poder usar a trilha sonora para os jogos, que era música mesmo, não aquele negócio quase que polifônico, né? Meio que um chiptune, né? E o Nintendo 64 também revolucionou. Eles foram os primeiros que trouxeram o analógico, né? Depois na mesma geração a Sony copiou o analógico
mas eles trouxeram analógico, o 3D deles eles praticamente inventaram um mundo aberto com o Zelda Ocarina of Time, então a Nintendo também revolucionou de diversas maneiras. Eu acho que foi uma geração Sim. realmente de ouro, assim. Ainda teve o Sega Saturn, né? Que a Sega copiou. Eu fui muito feliz com o 64. Nossa, eu gostava muito do 64 também. Também, muito feliz. Zelda, o Ocarina of Time, Majora's Mask, quem mais? Star Fox. O que eu joguei de 007, você não tá entendendo que eu joguei de 007. GoldenEye. Eu joguei 007 na casa dos amigos, mas, velho, Também. Diablo 1, Tomb Raider 1, 3, entre vários outros clássicos do PlayStation, pra mim, ali foi seduziu. E outra coisa, gente, ó, Fora os RPG, né? PlayStation 1 foi o primeiro videogame popular, cara. Porque você comprava o console e você com 5 você comprava um jogo, mano. Vocês lembram disso? Você não fazia isso com 64. Esse daí é um outro fórum, né? Que a gente até pode trazer esse tema aqui no podcast de quanto a pirataria. Algumas pessoas vão até me tacar pedra por causa disso, mas quanto a pirataria ela foi benéfica pro mercado de games, pro Brasil e pela difusão da cultura de games no Brasil. Eu acho que Foi essencial. eu acho que a gente não teria o mercado. Hoje a gente, se não me engano, é o terceiro ou quarto maior mercado de games no mundo. E a gente não seria isso se não tivesse existido a pirataria, né? Então a gente pode até trazer esse debate aqui depois. Mas em termos de jogos, eu concordo que o PlayStation, eles começaram a trazer um monte de RPG, né? Os Final Fantasy, o 7, o 8, o 9, foram jogos excelentes, né? Pô, foi um prato cheio pra quem gosta de RPG. Muito jogo de RPG bom, cara. Chrono Cross, Chrono Cross, Xenogears, cara. Xenogears é uma obra-prima. Xenogears, né? Tinha muito jogo, né? Tinha muito jogo. Cara, o PlayStation tem tanto jogo, cara. Não dá nem pra falar. Tem que fazer um podcast só disso. Verdade. É verdade. É verdade, é muito jogo. O PlayStation tem muito jogo. E até porque o desenvolvimento naquela época não era tão complexo quanto é hoje, né? Então as empresas conseguiam... eu acabei de citar aqui, mas, por exemplo, você vê a Square, em uma geração só, olha quantos jogos de peso eles lançaram. Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, o Chrono Cross, tudo o Tactics, tudo na mesma geração. Parasite Eve 1 e 2. Parasite Eve 1 e 2, então muitos jogos, assim, porque o tempo de desenvolvimento era hoje. E a gente tá falando da geração dos jogos, mas a gente tá esquecendo de falar dos portáteis, né? Na geração do PlayStation eu curti muito o Game Boy. Eu, inclusive, Também, eu voltei verdade. a jogar meu Game Boy, cara. Meu Game Boy Color tá indo pro Espírito Santo pra dar uma recalchutada lá. E é isso Pode aí. crer. Eu tive um Game Boy Advance, né? Já é outra geração, já é na frente já tá passando ela pra já era na geração do Play Game 2 já. Eu jogava muito Castlevania. Eu joguei o Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Area of Sauron. Joguei todos. Mano, esses Fora Castlevania todos os Pokémons, né? Breath of Eu joguei os Pokémons também, mas eu não jogava online, que foi uma desgraça na minha vida, porque jogar Pokémon online é da hora, né? Eu lembro das batalhas, cara, no tempo do colégio, batalhava Pokémon com o cabo Game Link com os amigos, sabe? Então, Azul. usava o cabo Game Link pra trocar os Pokémon. Isso daí eu Todo fazia intervalo mesmo. batalhava, Caraca. trocava, era muito foda, velho. Pra poder evoluir. Mano, se a gente falar que a gente ligava um videogame no outro através de um cabo pra geração de hoje, o neguinho não vai entender, velho. Eu ainda tenho esse cabo aqui. E depois do cabo Game Link veio o infravermelho, não sei se você lembra. Sim, Que aí você infrared. tinha que ficar um de cara com o outro, você não podia mexer assim o GameCube, o Game Boy, porque senão você perdia o sinal, tinha que ficar tipo retinho um com o outro. Pessoal, estamos ficando velho, mas eu acho que todo mundo aqui concorda que foi uma geração excelente, né? Só que logo na sequência veio uma geração que... Não sei, eu joguei bastante essa geração, mas talvez a sexta geração tenha sido a que eu mais tenha jogado, que foi a do PlayStation 2. PlayStation 2, Xbox e GameCube. Eu acho que talvez essa, e até porque
tava no colegial. Então, o que eu jogava de videogame, eu chegava em casa, era videogame. Chegava em casa, era Também. videogame. Chegava em casa, era videogame. Então, O Play 2 marcou muito por isso. eu jogava, assim, tranquilamente umas de 6 a 10 horas por dia de videogame. Eu também. Então, o que eu joguei de PlayStation 2, ó, Nossa, eu joguei os Onimusha, Chaos Legion, Final Fantasy X. O seu primeiro jogo foi Chaos Legion. Foi o primeiro jogo. Você foi comprar comigo, lembra, Zanelato? A gente foi comprei Chaos Legion, Kingdom Hearts e Final Fantasy X. Foram esses 3 jogos. E 3 jogos maravilhosos. Aí tinha Só Black. Quem lembra do Black? Eu lembro. O Black era espetacular. Nossa, que eu joguei, né? O Black até hoje, pra mim, é um dos melhores jogos que existe na vida, cara. Black era muito bom, velho. E eu lembro Muito que o Black, assim, ó, foi o primeiro jogo, assim, que deu bastante detalhe pra arma, né? Porque era um jogo em primeira pessoa. Então o cara ia lá, metia um monte de tiro. Quando ele ia recarregar a arma, ele desfocava o fundo, assim, dava um foco na arma. Na época, a arma mó bonita pra época, assim. Você fala assim, caralho. Verdade. Cara. Nossa, eu lembro muito daquele jogo. Nossa, mas tem muito jogo. E focava nas explosões, nas destruições também. Né? Você explodia lá as casas, explodia tudo. Inclusive, o Just Cause veio fazer depois, né? Uma franquia tipo do Michael Bay, só explosão. Nossa, era bem legal o Black. O que mais? O que vocês lembram aí de PlayStation 2? Uma observação, um pequeno detalhe. Na mesma época do Play 2 também, foi o lançamento... Assim, não foi o lançamento, foi a popularização dos MMORPGs, com Tibia, o Ultima e depois o Ragnarok Online. Cara, eu joguei muito esses jogos. Foi, cara. Eu joguei Ragnarok também. E eu jogava um jogo que chamava Lineage 2. Lineage 2, cara, joguei muito também. Como eu joguei Lineage 2? Eu não tinha vida. Também. Opa, da época do Play 2, né? Dessa época assim, justamente por causa dos consoles, eu lembro que tiveram 2 lançamentos que acabaram com a minha vida da mesma maneira que acabaram com a sua. Que foi Diablo 2 e Age of Empires 3. Putz grila. Até hoje eu jogo Age of Empires 3. Ah, mano, Diablo 2, nossa. Não, Diablo 2 eu joguei mais no computador mesmo. E, tipo, fazia aqueles corujão pra zerar com a galera. Muito doido, velho. Muito louco mesmo. Eu joguei muito no Play 1. No Play 1 eu lembro que eu comprei um memory card do Play 1 só pra jogar Diablo, porque ele consumia 11 espaços, vocês lembram? É Tinha mesmo, 13, né, bem mano? lembrado. Ele consumia blocos. É. Verdade. Ele ia consumindo blocos. Aí passou pro Play 2, foi tranquilo, porque, tipo, os jogos ocupam pouco espaço, né? Eu tinha vários memory cards. Pra mim, o que marcou a geração Play 2 foram Metal Gear Solid 2 e Final Fantasy X. Pra mim, esses dois aí foram... Metal Gear Só que você cometeu uma gafe aí. Você falou do Metal Gear 2 e você não falou do Metal Gear 3, que é da geração do PlayStation 2 também. E nem do 1 do Play 1, que, pô, uma obra-prima. Também. Não, mas é que o 2 veio antes do 3, né? Geralmente o 2 vem antes do 3. Geralmente. O 2 veio em 2002, 2001, 2002. Ele veio com o lançamento do Play 2. Foi. Eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei do Play 2. Por isso que marcou bastante. E o Final Fantasy X sem palavras, né? Aqueles gráficos lá. Puta que pariu. Muito top. E o 12, então... Eu lembro até que na semana do lançamento do Play 2, não sei qual foi a revista que lançou, eles mostraram sobre a CG do Tekken Tag. Não sei se vocês lembram, aí falaram sobre o nível de realismo dos jogos e tal. Aí começou a entrar essa questão do realismo, né? E aí, talvez entramos aí, acho que aí vai ser uma unanimidade, né? Na pior geração de todas, que foi a 7ª geração, que foi Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Wii. Pra mim, essa geração foi bem fraquinha. O que salvou foi o Nintendo Wii, né? Com vários exclusivos muito bons. Acho assim, o que salvou pra mim, assim, foram poucas coisas. Teve o Uncharted 1, 2 e 3. Foi talvez o grande
teve Last of Us também, né? Last of Us, Metal Gear 4. Teve Metal Gear 4, Mas eu ainda tô perdido na geração que o PS3 pode ser, tipo assim, que ele não é uma plataforma... Não entendi, pô, é uma plataforma tão incrível. Eu fiquei meio perdido nessa. É porque, tipo, nessa geração do Play 3 e do Xbox 360, os computadores gamers eles começaram a se popularizar. Então, a maioria dos desenvolvedores passaram a desenvolver jogos para computador também. Então... Não foi só isso também, mas eu acho que isso não é uma coisa assim de tanto peso. Eu acho que essa geração do PlayStation 3, ela não teve nenhuma grande revolução. Ela não revolucionou em nada. Ela não teve... Eu citei aqui o Uncharted e o Last of Us, mas não teve... Na geração do PlayStation 3, não teve uma franquia que nasceu e que falou, nossa, essa franquia... Sei lá, na minha opinião, eu não consigo enxergar algum jogo, alguma franquia que tenha despontado. É que eu só queria fazer uma consideração sobre franquias, né? Que algumas despontaram no Play 3, né? Tipo Uncharted, não sei se vocês me recordam. Teve o The Big Planet, né? Que é aquele do Sackboy. A questão mesmo é que eles trouxeram, essa geração trouxe o que tinha de melhor das franquias, né? As franquias existiam, os conceitos eram bacanas, os recursos até o Play 2 eram extremamente limitados. Do Play 3 pra frente, as franquias ganharam uma força absurda, né? Então a questão também é essa, né? Vou pedir licença para discordar do Pedro, porque eu não acho que eles trouxeram o melhor da franquia. Por exemplo, o GTA no PlayStation 3, a gente tinha tido o San Andreas no PlayStation 2, que para mim foi o ápice do GTA, né? Tudo bem que o 5 ele é bastante renomado, mas então o God of War Verdade. teve o 3, mas teve o Ascension, mas pra mim os melhores também foram do PlayStation 2. Mano, Metal Gear, a gente teve o Metal Gear 4, também é um bom jogo, mas pra mim o melhor Metal Gear até hoje, É o 3. mesmo com o 5 que também foi muito bom na geração atual, a gente teve o Metal Gear 3 que pra mim é insuperável. Então eu não acho que ele trouxe o melhor das franquias, não. Eu acho que ele trouxe, sim, upgrade visual, né? Upgrade gráfico. Mas eu acho que essa geração ela poderia ter entregue muito mais do que ela entregou, assim. Verdade. É que, assim, nem tudo... Aquela velha história, nem tudo é tudo bom, nem tudo é tudo mal. Lógico que teve coisas que se salvaram. A gente acabou de citar aqui alguns exemplos. O próprio nascimento da franquia do Uncharted, do Last of Us. Mas eu acho que pelo período da geração e por tudo que ela poderia ter entregue, eu acho que ela ficou muito para trás. Teve o Heavy Rain também no PlayStation 3, que eu gostei muito do Heavy Rain. Essa geração ela é um pouco controversa, é igual o Nova, fazendo uma comparação para Pokémon, né? Ela é controversa, várias pessoas não gostam, mas ao mesmo tempo ela é a franquia mais prolífica de Pokémon. Só o mangá já durou 13 anos. Então é a mesma coisa essa geração, mas ela é a geração mais prolífica do videogame, foi a geração que mais durou. O PlayStation 3 durou quantos anos? PlayStation 3, não, acho que foram 7 anos, né? Então, mas aí qual foi a outra plataforma que durou tanto tempo? Aí isso é de cabeça, eu não consigo pensar. Mas eu lembro que do Play 2 durou muito também. Não, eu lembro até que isso no podcast passado a gente chegou a comentar que o Play 3 tinha sido o console que era mais longevo, né? Inclusive passou 3 GTA, né, no Play 2. O 3, o Vice e o San Andreas. Foi num tapa, assim. O PlayStation 2 foram 6 anos. E o PlayStation 3... Deixa eu ver quando lançou o 4 aqui. O PlayStation 3 foram 7 anos, é isso mesmo. Foram 6 anos de PlayStation 2 e 7 anos de PlayStation 3. Então, mas por tanto tempo assim, não era pra ele ter entregue mais coisas assim, memoráveis? Com certeza. Quando você pensa assim, o melhor jogo que eu joguei na minha vida, eu não sei qual que é, vocês pensaram, mas eu garanto pra vocês que não foi um jogo do PlayStation 3.
Ou do, Não mesmo. Eu não ou consigo do eleger Wii, ou do Xbox 360. Eu aposto com vocês que não foi dessa geração. O Wii também despontou, né? Umas franquias aí, tipo Então, Mario Galaxy, O Wii, ele conseguiu Luigi Mansion. fazer uma grande inovação, né? Que foi do controle de movimento, jogos casuais. Venderam pra caramba lá, acho que venderam 110 milhões de Wii. A Nintendo sempre Menos inovando, no Brasil, né? Então eles conseguiram super inovar. E aí, por fim, a gente chegou na geração que estamos, a 8ª geração. Que essa daí eu já enxergo como super ultra rica. Ei, Cyberpunk. Cyberpunk vem pra estrear a nova geração, né? Eu já enxergo como Cyberpunk uma ponte pra 9ª geração. Aham. É tipo uma transição, né? E vai ser o jogo da transição de geração. Sim, pra mim é um jogo de transição. Pra mim, o Cyberpunk, eu tenho uma expectativa bem alta aí com o Cyberpunk. Cyberpunk, E Cyberpunk, Cyberpunk. vocês viram que a criança tá um pouquinho animada, né, com o Cyberpunk, né? Eu ia perguntar pra vocês qual foi o grande jogo dessa geração. Eu acho que a gente pode citar alguns, mas se fosse pra escolher um, se eu tivesse que falar assim, esse tem que escolher um só, eu seria obrigado a escolher o The Witcher 3. Eu também escolheria o The Witcher 3. Me marcou bastante. Zanelato, você quer opinar? Eu escolheria The Witcher 3, Final Fantasy VII Remake e Last of Us 2. Você escolheu 3. Aí se você for escolher 3, também quero escolher 3. Ghost of Tsushima também foi muito da hora. Não, eu vou ficar com Breath of the Wild mesmo. Breath of the Wild é simplesmente maravilhoso, velho. God of War também, né? Eu ia falar, se a gente tem que escolher, se fosse pra escolher 3, eu ficaria também com Breath of the Wild. E eu ficaria com Red Dead Redemption 2. Pra mim, esses 3 são os melhores da geração. Calma aí, é pra escolher 3? Calma aí. Deixa eu pensar. Não dá mais pra um escolher pouquinho, só então. 2, né? Convenhamos. É verdade. Pô, eu fiquei ralando aqui a cabeça um tempão pra escolher um, agora vocês vieram com 3, calma aí, pô. Porque vocês têm que levar em consideração também que o The Witcher 3 é um jogo de 2015, né? Exatamente. É isso daí. Isso pesou muito na minha decisão, porque querendo ou não, Breath of the Wild é 2018, né? Sim. Então, 2018. já teve aí uns 3 anos, já dava pra sentir muito mais a geração. Querendo ou não, falando em tecnologia, 3 anos é um avanço absurdo. 3 anos falando de tecnologia. Então, um jogo de 2015, a gente tá em 2020, a gente tá considerando ele como um dos o grande nome aí, talvez, dessa geração. Pô, Já diz muita falando coisa. da geração, assim, tipo, de geração, né? A geração passada que me marcou muito foi o Skyrim, mano. Tipo, o jogo de 2011 já tem 9 Pô, anos Skyrim e até também. hoje, assim, eu jogo, de vez em quando, saca? Dessa geração que me marcou mais foi o The Witcher 3, o Breath of the Wild, né, o Zelda. Eu zerei no emulador, inclusive, porque eu não comprei nenhum Wii U, nem o Switch. E o outro foi o... Caramba, como é que é o nome? Marcou bastante, hein? Não lembro. Não, fugi da cabeça o nome. Posso falar um jogo que foi uma grande surpresa pra mim nessa geração, que eu não tinha grande expectativa e acabou se mostrando uma franquia com muita expressão, muita força. Fala aí. Horizon Zero Dawn. Ah, mano, caramba, quando eu peguei esse jogo, tipo, eu tive a mesma sensação de quando eu joguei Skyrim. Tipo, a mesma ambientação, assim, bem parecida.
E aquele mundo vivo, sabe, com os animais na floresta e tudo mais, aquele lance dos robôs, e meu Deus, cara, eu tô besta assim até hoje. Eu gostei muito de Horizon, era um jogo que eu não tava carregando muita expectativa. Um jogo que eu gostei muito nessa geração também, mas muito, foi Sekiro. Esse eu gostei. Puta merda, esse jogo era bom, hein? Essa aqui eu ainda não tive a oportunidade de jogar, inclusive um amigo meu recomendou, mas eu sempre esqueço de baixar. Zanelato, você quer falar de Sekiro? O que dizer de Sekiro, né? Só dizer que você vai passar muito estresse. Mas que é um jogo foda pra caralho. Muito bom. Uma sensação de recompensa muito boa. Não teve nenhum jogo que conseguiu me entregar a sensação que Sekiro conseguiu entregar. De... Essa aí mesmo, de recompensa. De você matar um cara e você falar assim, chupa seu... Vou falar que eu pretendo que menores de idade escutem o podcast. Mas Tipo dá aquela Dark Souls, sensação... aquela sensação de tipo... Cara, eu sou foda. E você é mesmo, porque se você... É um jogo que, tipo, não existe sorte, não existe o acaso. É assim, ele te impõe um desafio e ele faz isso muito bem feito. Ele fala assim, pra você passar desse ponto, você tem que ser foda. Se você não for, você não vai passar. E é assim. O jogo não tem nível de dificuldade, ele é a mesma dificuldade pra todo mundo. Ele é um jogo que te obriga a jogar, você usa a defesa, o deflect, a esquiva, o pulo, tudo. Você tem que saber os momentos de você usar, você tem que saber os momentos de você atacar, o tempo de você atacar, quando você usa um golpe rápido, quando você usa um contra-ataque. O contra-ataque, ele não é só tipo, vou apertar o botão de contra-ataque. Não existe. É tipo, cara, você tem que... Existem ataques que podem ser contra-atacados. Se você tentar contra-atacar um ataque que não permite, você vai morrer. Então, quando o cara te dá um ataque, você tem que saber qual que é aquele ataque. E não é só apertar o botão de contra-atacar. Você tem que apertar o direcional na direção oposta do golpe. Que o golpe tá vindo. Por exemplo, se o cara tá vindo com um golpe na diagonal, você tem que colocar na diagonal inversa para você conseguir o contra-ataque e apertar o botão de contra-ataque. Então é um jogo que ele te exige saber jogar. E aí quando você passa um chefão, algum inimigo, você fala assim, não, realmente eu sou bom o suficiente para passar esse cara. E aí dá aquele gosto de você falar assim, cara, eu consegui, eu passei, eu sou bom mesmo. É aquele jogo que dá vontade de tipo, nossa, eu matei um chefão, você quer compartilhar. Até hoje eu não vi. Existem jogos difíceis assim, de tipo. O pessoal fala de Bloodborne, fala de outros jogos, de Dark Souls. Mas assim, é um jogo difícil, realmente não falo que não é. Mas é aquele jogo assim, tem uma manhãzinha, tem um jeitozinho pra você. Não existe isso no Sekiro. Ou você sabe jogar, ou você sabe usar a defesa, o deflect, o pulo, o contra-ataque, ou esquece, meu amigo, você não vai evoluir. E eu não vi até hoje, nas várias gerações aí que eu acompanhei, um jogo que conseguiu entregar essa satisfação que o Sekiro consegue entregar quando você evolui no jogo. Não, o próprio nome do jogo fala, né? Você tem que morrer, o próprio nome do jogo fala. Shadows Die to Rise. Tipo... E é inspirado na franquia Souls, né? Aí explica. Eu acho que essa geração aí, da 8ª geração, ela foi premiadíssima. Teve... Eu só não tô entendendo por que vocês estão falando dela no passado. Porque acabou agora. Mês que vem. Acaba em dezembro. Não significa... Pra Nintendo só começou agora que ela chegou com a 8ª geração no Brasil, nos países da América Latina, África. Agora que ela tá lançando os melhores. Ela lançou Marvel Ultimate Alliance ano passado. E é um jogo tão incrível. Quer dizer, você tem que ser fã da Marvel.
você botar no mesmo time o Justiceiro, o Blade, o Hulk, o Capitão América e sair aí detonando, Não, sacou? mas eu falo que essa E geração. ela agora vai chegar com vários outros títulos. Mas eu falo que essa geração acabou porque é o seguinte, em novembro agora sai o Xbox Series X e o PlayStation 5 e os jogos que vão sair daqui pra frente, todos eles vão ser cross-gen. Então, tipo, não vai ter mais nenhum jogo que você vai falar assim, esse jogo aqui é do Xbox, o Xbox One, ou esse jogo aqui é do PlayStation 4. Os jogos que vão sair agora vão sair para a próxima geração. Então eu já meio que considero que essa geração foi encerrada. Porque mesmo, por exemplo, o próprio Cyberpunk que todo mundo está falando, ele vai sair para PlayStation 5, Xbox Series X. Então quando falarem do Cyberpunk e tal, vão falar ele como saindo da geração do PlayStation 5 e Xbox Series X. Não vai ser o jogo do PlayStation 4. Então, vendo que, tipo, essa cadeia, esse leque de jogos para a geração atual, eu entendo que acabou. Nada impede de você continuar jogando. Até hoje eu jogo meu Nintendinho 64 e meu Super Nintendo. Se você hoje ainda tá pensando em pegar um Switch, ainda vai ter muito mais coisa que vai chegar no Brasil. Muito a pena. O serviço de dublagem foi contratado esse ano. Entendeu? Agora que eles começaram os primeiros contratos de dublagem, vão começar os primeiros lançamentos. A Nintendo, quando voltou pro Brasil na época do Game Boy, ela fechou com a Gradiente, começou a fabricar no Brasil. Então, assim, agora que vai começar uma nova relação, a Nintendo não tem nenhum plano de lançar nenhuma nova plataforma e tá mantendo os planos desse Natal em segredo. E aí, qual que vai ser a grande bomba que a Nintendo vai lançar no Natal desse ano? Não, ainda tem a questão também da... Eu acredito que o Nintendo Switch vai difundir mais ainda agora, vai se popularizar mais, porque ele foi destravado. Então dá pra baixar jogo pra internet e botar no cartão, né? Mas isso já rola desde o começo. Você tem R4 pra Switch, desde a época do 3DS você pode usar R4 e tal. Já tem a R4 do Switch. Ah, não sabia. Mas a questão é, você vai pegar um jogo igual Pokémon Shield sem conectar na internet pra quê? A história, jogar o explica. jogo solo, né? Pokémon começou sendo solo, né? No Game Boy. Você vai jogar 1/10 do jogo. Aí a galera que tá hoje comprando esses novos consoles já tá bem ciente disso e já tá querendo o original. Então isso também é um recado pra empresa, falar pra empresa assim, a galera quer o original porque eles querem as funcionalidades da internet, porque quer trocar Pokémon, porque quer batalhar online, porque quer ganhar item exclusivo, porque quer fazer raid e capturar o Pokémon cabuloso. Aí a galera que hoje, eu tava jogando Marvel Ultimate Alliance, eu quero ter um Wolverine nível tal que quebra todo mundo e e aí você tem as funcionalidades. Isso que a galera quer, ninguém quer mais hoje ficar fora desse universo, entende? Falando em jogo online, teve um que me marcou bastante também, foi o Ion, que o tema dele é de fantasia surreal. Ele começou em 2009, eu lembro que foi no mês do meu aniversário. Aí eu comprei aqui, cara, que meu RPG é fantástico, assim, a história, tudo. Inclusive os gráficos, né, tipo, o que era de melhor na época era Lineage 2 e o WoW. Aí quando chegou o Ion, deu uma surra de gráfico nos dois. Mas, assim, em conteúdo ele ficou bem atrás do WoW, né, mas, assim, com o passar dos anos ele ficou excelente. E até hoje eu jogo ele, né, já tem uns 9 anos que eu jogo o Ion. E eu considero ele um dos melhores MMORPGs que já foram lançados até hoje no mercado. E qual que vocês acham que é o grande legado aí dessa geração? O que essa geração trouxe aí como inovação ou como alguma coisa sólida que você vai lembrar dessa geração para falar assim, isso daí desde a geração do PlayStation 4, do Xbox One? Eu acho que tá mais forte a presença do online. Tipo, eu vi agora, não sei se vocês viram a apresentação do Play 5, né? Aquela parte do streaming, né? Que você vai poder ver um amigo jogando enquanto você pausa o jogo, ou tá esperando uma partida começar. E isso ficou muito forte nessa última geração, a questão do online, muitos jogos online lançando, a questão social, né? MMORPGs muito bons saindo pra galera socializar. E tipo, na próxima geração vai ser muito mais forte, é o que eu acredito. Eu acredito que em termos gráficos, o Last of Us 2 impressionou bastante. E eu acho que é uma boa aposta aí para a próxima geração.
aspectos gráficos. Pô, acho que ficou de legado dessa geração é que você pela primeira vez foi recompensado por ter um jogo original, né? Pô, você tem item exclusivo, você tem funcionalidade online, você tem isso, você tem aquilo, você tem o original. Você tem o... Se você não opta pelo original, aí você não tem essas funcionalidades, né? Acho que esse que é um dos maiores legados, né, dessa geração. Essa conexão, né, entre os jogadores que ficou bem maior, né, do que era antes nas gerações passadas. Certo, e o que vocês esperam da próxima geração aí? O que vocês acham que vai ter de... que vem vindo aí na geração 9? Eu acho que os aspectos gráficos mesmo. Vai ser muito mais bem feito as coisas. Eu não sou tão exigente nos gráficos, não. Eu já fui, mas hoje eu já tô bem satisfeito com os gráficos, assim. O fato de eu conseguir ver as expressões, ver, tipo, o detalhe, as feições das pessoas, eu acho que pra mim é isso que eu esperava, entendeu? Já me atende super bem. É lógico, quanto melhor, melhor. Mas isso não é uma coisa que eu desejo pra próxima geração, que seja um negócio tanto ultra que realista. tem jogos que serão lançados para as duas plataformas, né? Play 4, Play 5, o Assassin's Creed Valhalla aí. O que eu acredito que vai ser forte também nessa próxima geração vai ser essa questão que eu falei antes, né, do online. Inclusive, saiu recente não sei se vocês viram, Battle Royale da Ubisoft, que é o Hyper Escape. Eu vi. E tem interação com o Twitch, cara. Tipo, o que a galera tá assistindo lá, eles podem selecionar o que vai acontecer no jogo. Tal evento, por exemplo, vai ter vai ter invencibilidade para certos jogadores, né? Vai ter armas diferentes caindo lá no cenário, vai ter essa interação online mais intensa, assim, entre o público que está assistindo e o público que está jogando. O que eu espero da próxima geração é uma coisa que eles conseguiram fazer nessa também, que é a gente ser surpreendido outra vez, né? Cada vez que a gente via, parecia alguma coisa surpreendente de novo. Então, eu espero que eles continuem isso, que isso daí foi o que a gente, como fã e como jogador, mais ganhou. Só queria fazer uma ressalva também que essa geração, ela meio que marcou assim, a melhoria gráfica e também online dos jogos de realidade virtual, né? Tem uns jogos muito bons saindo aí e tipo, essa nova geração promete bastante também, inclusive jogos online competitivos, né? Eu, de verdade, eu não sei o que esperar da próxima geração, não. Porque... Acho que vai melhorar os frames, né, por segundo. E o tempo de carregamento, né, também dos jogos através do SSD, né? Do PlayStation 5 e do Xbox Series, né? Tem a nova engine da Unreal aí, que tá prometendo bastante. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, só fazer uma ressalva, qual foi o jogo indie que marcou para vocês assim nessa geração? Jogo independente. Nossa, jogo independente? Pô, pra mim é fácil. Unravel 2, putz, melhor de todos, adoro. Melhor puzzle que eu já vi na minha vida. Pode crer. Nossa, não me vem nenhum na cabeça agora, não. Indie que marcou muita gente aí, que todo mundo falou dessa geração, foi o Cuphead, né? É um jogo que eu quero jogar, hein? Eu queria jogar assim, o Cuphead. Tipo, dessa geração, os que mais me marcaram foi o Hyper Light Drifter, que é incrível, cara. É um jogo de ação e RPG inspirado no Zelda e tem um toque de sci-fi, que eu achei incrível. Incrível mesmo. A história, tudo. Tipo, inclusive, ele não tem texto, né? É um jogo completamente, como você pode dizer, imagem e vídeo, sabe? Você só vê as coisas acontecendo, não tem texto algum. Shovel Knight é independente, né? Eu gostei de Shovel Knight. Eu gostei. Shovel Knight outro que me impressionou bastante foi aquele que saiu recente, foi o Indivisible, que é da 505 Games, que é o mesmo estúdio que fez a Skullgirls. E eu considero ele como se fosse um sucessor espiritual do Valkyrie Profile do Play 1. Eu acho que eu sei qual que é o jogo que mais me marcou a indie aqui dessa geração e de muita gente também. Crashers. Não, essa daí é da geração passada. O que foi dessa geração é o Overcooked. Overcooked é bem legal também. Aí é top demais pra jogar de galera, muito bom.
Outra coisa que eu queria falar também é de dois fenômenos, né, indies que lançaram recente, que foi o Among Us, né, e o Fall Guys, o Fall Guys, né. Caramba, cara, Fall Guys. Among Us é dessa foram, geração, sim, é assim, super recente. um estouro de venda, assim, tipo, os desenvolvedores do Fall Guys, eles não esperavam que o jogo fosse vender 100 mil Foi. unidades tipo, em 3 dias. Caramba! Pois E eu é, tive a chance, né, de jogar o beta, né, eles me mandaram uma chave, eu queria muito testar esse jogo. Muito minigame bacana, joga de galerão, ter que passar dos minigames, né, pra poder chegar no topo lá do campeonato, muito show. Bem divertido. finalizar aqui que a gente já tá no nosso limite de tempo. Perguntar para cada um de vocês aí. Pedro, você primeiro. Qual o melhor jogo dessa geração e qual foi a melhor geração de todas até hoje? Sucintamente. Putz, 2 perguntas. Tá. Melhor geração pra mim foi a geração do Game Boy, que é a mesma do Play 1, que é do Game Boy Color. Geração Play 1. 5. Melhor jogo Beleza. melhor jogo da geração 8, eu vou ficar hoje com Marvel Ultimate Alliance 3, lançamento do ano passado. Eu achei que você ia falar Zelda Quem é Breath fã of da the Marvel, Wild. Eu vou ficar com esse hoje, porque é esse que eu tô jogando mais hoje. Se for pra pegar, assim, uma outra coisa, eu ia pegar outras coisas. Mas talvez o Breath of the Wild, mas talvez não. Se for pra gente finalizar, pra colocar um assim, eu prefiro botar um mais atual que a galera pode jogar. Tem um serviço online bom pra caramba, várias DLCs, vários conteúdos pra galera baixar. Eu prefiro botar esse, entendeu? Maravilha. Bruno, qual o melhor jogo da geração e qual a melhor geração de todas? O melhor jogo da geração pra mim é o The Witcher. Me marcou muito, assim. Até porque eu sou suspeito pra falar, né? Que eu sou muito fã de The Witcher. Assim como também eu sou fã de Zelda, né? Mas, tipo, The Witcher, assim, em questão de construção de mundo, ele é incomparável. E... Cara, ele surpreendeu bastante e foi uma baita diferença, assim, do The Witcher 2 pro 3, né? A questão do mundo aberto, variedade de quests, personagens, cara, acontecimentos do jogo, assim que tu fica, meu Deus do céu, que é isso que aconteceu? Muito louco, velho. Melhor geração de todas? A melhor geração de todas pra mim, eu fico entre a do Play 1 e a do Play 2, eu joguei RPG pra caramba nessa época. Você não tem noção, mano. Muitas e muitas horas de RPG. Beleza. Cara, Zanelato, qual o melhor jogo da geração? Qual a melhor geração de todas? Olha, eu acho que eu vou ficar com a geração Play 2, porque foi uma geração muito marcante. Inovou em muitos aspectos gráficos, diálogos, enredo, ambientação, enfim. E o melhor jogo, na minha opinião, até hoje lançado foi... Na verdade, eu tô em dúvida entre 2. Um só. Eu tô em dúvida entre Final Fantasy VII Remake e Red Dead Redemption 2. Eu vou ficar com Red Dead Redemption 2, que foi um jogo muito... satisfatório. É um jogo muito gostoso de jogar Red Dead. É mesmo. Bom, eu pra finalizar então, eu vou escolher a melhor geração de todas. Pra mim foi a 4ª geração do Super Nintendo e do Mega Drive, porque eu joguei muito Donkey Kong 1, Donkey Kong 2, Donkey Kong 3, Sunset Riders, Super Mario, Mario Kart, Chrono Trigger. Eu joguei demais e foi o que me apaixonou. E pra mim, melhor da geração, não vai ter como eu escolher outra que não seja o The Witcher. Pra mim, eu zerei o jogo 4 vezes. Eu platinei ele no PlayStation e platinei ele no Xbox. Eu fiz todos os achievements no Xbox, todos os finais, tudo lá. Então, pra mim, é The Witcher. E é isso daí, galera. A gente fica aí com a
nosso podcast aí falando do fim da 8ª geração. Mês que vem aí temos PlayStation 5 e Xbox Series X. Uma nova geração vindo por aí. Espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço aí e até a próxima. Valeu, muito obrigado, gente. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado aí Até a próxima. você que ouviu a gente e até o próximo. Arena Gamer.